A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar. Quero te pedir, antes de mais nada, que você possa se inscrever, apertar em todas as notificações para que você possa receber todo o nosso conteúdo, que você possa também curtir, que você possa comentar e que você possa fazer algo para o reino do Senhor, que é compartilhar. Compartilhe esse vídeo que está por vir, não deixe de semear na vida das pessoas. Muita gente necessita ouvir a palavra de Deus. Então você que já está inscrito no canal, amém, Deus te abençoe. Você que não está e vê nossos vídeos, quantas pessoas veem nossos vídeos e veem os versículos da manhã, também os nossos shorts, todo dia às 6 horas da manhã são lançados, que não estão inscritos. Deus abençoe e abençoe a vida de outro também. Amém? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Pode rodar a vinheta em nome de Jesus. Deus abençoe. Capítulo 5, a partir do verso 24. A gente vai ler do 24 ao 34 de Marcos 5. Eu não vi o colarinho porque eu estou na igreja de cedo. E aí eu trouxe uma roupa para ficar aqui. E aí eu vou pegar essa daqui. Até agora a história que eu vou ver. De chinelo. Banho aqui, mas é. A gente vai falar de fé. A gente vai falar de uma coisa chamada fé. Amém? Marcos 5, 24 a 34 diz assim: Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados. Marcos 5, 24. Sim, uma grande multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados. Verso 25. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curado. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Verso 30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vai em paz e fique livre desse mal. Pai, fala conosco, fala aos nossos corações. Tua palavra diz, Senhor, que a fé é um dom teu, Senhor. Então derrama esse dom sobre as nossas vidas. Que possamos sair daqui, Senhor, cheios de fé, Senhor, cheios de fé na certeza de que tu pode todas as coisas, Senhor. Que a nossa dificuldade, que aquilo, Senhor, que tratamos como se fosse causa perdida, pode ser modificado, Senhor, pela fé que temos, Senhor, que tu pode todas as coisas, assim como aquela mulher ouviu falar de ti, da sua fama, Pai. Nós queremos te sentir cada vez mais, sentir teu Espírito Santo sobre nossa vida. Então, Senhor, fala ao nosso coração, se conosco, Senhor, nos abençoa nesse momento, traz a nós, Senhor, vitalidade espiritual para que a gente
gente possa continuar a nossa caminhada de fé, Senhor, seguindo, Senhor, passo a passo, em passos largos, Senhor, na nossa fé, Senhor, crendo, Senhor, que Tu pode todas as coisas, crendo, Senhor, que o Senhor pode tudo aquilo, Senhor, que imaginamos até, Senhor, quando fraquejamos, que não há mais solução, que Tu pode sim, Senhor, trazer, Senhor, vida, Senhor, ao que está morto, Pai. Então, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa trazer fé aos nossos corações através dessa palavra, Pai. Em nome de Jesus, toma as nossas vidas também, fala os nossos corações, Senhor, que eu possa ser, Senhor, apenas uma pessoa usada como um instrumento nas mãos, Senhor, de qualquer trabalhador, Senhor, mas um instrumento limpo, Senhor, para que só o Senhor possa trabalhar, Pai. E que eu possa, Pai, em nome de Jesus, trazer, Senhor, e não ser pedra de tropeço, aquilo que Tu queres trazer do Teu povo. É a oração que fazemos e fazemos em nome de Cristo, que todos digam amém e amém, podeis assentar. O livro de João, o Evangelho de João, lá no capítulo 21, no verso 25, é o último capítulo e é o último verso do Evangelho escrito por João. Diz algo interessante. Às vezes a gente vai passando, você fala, às vezes a gente passa pela palavra, a gente já leu a Bíblia várias vezes, a gente já leu o Evangelho, então, várias vezes, algumas dezenas de vezes a gente já leu. E a gente passa às vezes e a gente não tem ideia do tamanho daquilo que a gente lê. Às vezes a gente não é alertado por aquilo que a gente lê. Mas em João 21, 25 diz uma coisa tremenda. Diz algo tremendo. Diz assim: há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Isso é o último versículo do último capítulo do Evangelho de João. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Aí ele completa, ele podia ter acabado aqui, mas ele completa o versículo falando: se todas elas fossem relatadas uma por uma, quem pensa? João, que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. João dá uma informação importantíssima, a de que além dos relatos que há, de tudo que tem escrito sobre Jesus, ele fez várias coisas, mas ele não fez pouca coisa, não, ele fez muita coisa. João acha que de tanta coisa que Jesus fez, de tanta coisa que João contemplou que Jesus tenha feito, no tempo que João ficou, se tivesse que ser relatado em algum livro, possivelmente, se cada uma delas fosse relatada uma por uma, ele pensa, como quem diz, eu tenho quase certeza, eu vi e me disseram, eu andei com esse homem, que nem no mundo inteiro caberiam os livros. Ele fala em livros, ele não fala no livro. Caberiam os livros que seriam escritos. Jesus, diz lá em Deus, foi o mesmo ontem, o mesmo hoje, o será para sempre. Esse mesmo Jesus que curou na época que ele veio, ele curou antes e continuou curando. Esse Jesus que salvou na época terrena, enquanto Deus encarnado, ele salvou e continua salvando. Esse mesmo Jesus que transformou, quando estava aqui na terra, pessoas, ele transformou antes e continua transformando. Jesus fez coisas que a gente não pode entender. Fez coisas milagrosas que não estão escritas no seu Evangelho, nos 4 Evangelhos. Fez coisas maravilhosas e continua a fazer coisas maravilhosas. Ele nos passou sua doutrina, ele passou seus ensinamentos, e ele, pelos Evangelhos, são relatados alguns milagres também. Só que se você pegar e começar a fazer uma contagem de quantos milagres que Jesus fez através desses Evangelhos, você vai ver que foram apenas 35 milagres. Mas João escreve isso não por quê? Porque não deu para relatar. Não deu para relatar tudo que Jesus fez. Mas nos 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós encontramos 35 milagres nesses Evangelhos. E nesses Evangelhos, os milagres são milagres de transformação, milagres de cura, milagres de ressuscitação, expulsão de
demônios. Desses 34, desses 35 milagres, 34 são considerados de bênção. E um milagre é considerado de maldição, aquele que seca a figueira. Alguns teólogos consideram que foi um milagre, mas um milagre voltado para a maldição. Certo é que foram 35 milagres, independente da doutrina, independente do viés teológico de cada um ou de cada segmento. Mas, pois bem, esse milagre que nós lemos agora, esse milagre que nós lemos em Marcos 5, 24 a 34, ele também se encontra no Evangelho de Mateus 9, ele também se encontra no Evangelho de Lucas 8, ele se encontra também em outros dois evangelhos, e você só não vai encontrar no Evangelho de João. Então, pastor, por que o senhor escolheu o Evangelho de Marcos? Porque Marcos escreve para gentios, Marcos escreve para romanos, Marcos não inclui a genealogia de Jesus. Veja bem, Marcos, ele não inclui o Sermão do Monte, que está lá em Mateus 5, 6 e 7, 3 capítulos, de um sermão de doutrina e ensinamento. O que enfatiza então o Evangelho de Marcos? Ele enfatiza o que Jesus fez e não o que ele disse. Por isso que eu escolhi justamente esse Evangelho para falar desse milagre. Marcos ele sempre enfatiza no seu Evangelho aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus providenciou, as curas de Jesus, os milagres de Jesus, o que Jesus produziu, o que Jesus operou, mais do que aquilo que ele disse. Porque justamente o Espírito, o remetente, aquele que vai receber, são gentios, são romanos, não são judeus, não são novos convertidos, são pessoas gentias e romanas. Então ele enfatiza nesses milagres, crendo que na leitura dos gentios e dos romanos, sobre as curas, sobre aquilo que Jesus fez, sobre os milagres que Jesus fez, haveria uma transformação dessas pessoas, desses gentios e desses romanos, ao cristianismo. Dos 661 versículos deste Evangelho, 209, quase um terço desse livro, são versículos que tratam de milagres. É isso que eu estou falando para você, é isso mesmo. 209 de 661 versículos tratam de milagres. Então a gente vai hoje nos ater àquilo que o Espírito Santo deseja ministrar através deste milagre dessa mulher, desse acontecido que aconteceu desse acontecimento que ocorreu com essa mulher através desse milagre. Diz que Jairo, o principal da sinagoga, ele vai então falar com Cristo porque sua filha ela estava à morte. E ele pede para que Jesus vá lá até a sua casa e ponha a mão dele sobre a vida da sua filha. Então, essa passagem aqui é justamente o momento em que Jesus está se encaminhando para a casa de Jairo. E eu não sei se você, com certeza você presta bastante atenção, Jesus nunca andava sozinho. Jesus sempre andava com seus discípulos, mas na maioria das vezes havia uma grande multidão. E aí aquela grande multidão encontra-se, eu já falei isso, de vários tipos de pessoas que tinham vários tipos de propósito. Alguns queriam ouvir Jesus porque queriam estar perto do verdadeiro Messias naqueles que ele queria. Alguns estavam ali para receber milagres e estarem com Jesus. Alguns queriam apenas o milagre e depois ir embora. Certo é que multidões seguiam Jesus e Jesus estava indo para a casa de Jairo. Esse chefe da sinagoga, esse principal da sinagoga, esse fariseu, que era um homem que falava mal de Jesus, era um homem que guardava as leis e não cria que Jesus era o Messias. E aí ele vai pedir socorro para quem? Para aquele que cura, salva, liberta e transforma. Ele vai falar com Jesus. Veja bem, para ele, Jesus era a última oportunidade que ele tinha de ver sua filha viva. Para mim, para você, Jesus tem que ser a primeira oportunidade para que a gente possa alcançar o alvo. Tem gente que fica segurando as coisas, fica guardando as coisas, fica, parece que, querendo ter o controle das coisas. Meu irmão, não
conselho que eu dou como irmão em Cristo: entregue para o Senhor nessa área da sua vida. Entregue esse problema para o Senhor logo. Entregue para Ele, que é Ele que vai resolver. E quando Ele resolve, e a maneira que Ele resolve, você pode ter certeza, é a melhor maneira, é a melhor coisa que tem para você. Mesmo que não seja e não aconteça aquilo que você tanto deseja, mas deixe na mão dele que ele vai resolver. Já ele foi lá porque ele não via mais possibilidade. Ele não tinha mais condição, ele já não tinha mais como sustentar a sua narrativa. Quantas pessoas tentam sustentar narrativas para não procurarem Jesus? Quantas pessoas têm procurado narrativas em vários lugares para não procurar Jesus Cristo? Eu e você não. A nossa fé ela tem que valer mais do que a nossa narrativa. A nossa atitude ela tem que valer muito mais do que a nossa narrativa. Eu nem gosto de falar para as pessoas que eu sou crente. Eu não gosto de falar, eu não gosto de falar. Eu não gosto de me abrir dizendo que eu sou cristão, que eu sou crente, que eu creio. Deixa a pessoa ver. Deixa a pessoa reparar. E ela vai reparar pela atitude, pelo gesto, pelo modo de falar. Lembra de Pedro? Você fala com ele, você fala com ele. Você fala parecido com ele. O cristão é assim. É aquele que fala, é aquele que parece, é aquele que tem no seu mestre o norte da sua vida. Mas Jairo foi até Cristo porque não tinha oportunidade. E aí Jesus vai se caminhando. E nesse caminho, justamente nesse caminho, essa mulher que tinha esse problema dessa hemorragia, já há 12 anos sofrendo com isso. Eu não sei quanto tempo você está sofrendo aí com o seu drama, com o seu problema. Eu não sei quanto tempo você está com a sua dificuldade. Eu não tenho noção nenhuma, nem de qual é a sua dificuldade, nem de qual é o tempo que você está com ele. De uma coisa eu sei, aquela mulher sofreu uma hemorragia. E havia 12 anos que ela sofria daquela hemorragia. Imagina uma mulher que viveu 12 anos, possivelmente anêmica, sem força. A palavra de vida diz que ela apareceu nas mãos de vários médicos. Diz que ela tinha gastado tudo que ela tinha, mas ela nunca melhorou a sua saúde. E ela estava ali, no meio daquela multidão, e diz mais que aquela mulher já tinha ido aos médicos, já tinha gastado tudo que tinha, mas aquela mulher não só não melhorava, como ela piorava cada vez mais. E aquela mulher ouviu falar da fama de Jesus. Possivelmente ela ouviu, tem um Nazareno aí que cura. Tem um homem aí que de repente, se você colocar a mão, você impor sobre a sua vida, ele vai te curar. Ela não ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar da fama de Jesus. Ela ouviu falar do que Jesus podia fazer. Certo que aquela mulher ouviu a fama de Jesus e ela ouviu aquela multidão, ela chega por trás de Jesus. Diz a palavra que no meio da multidão ela toca na capa dele. Ela toca apenas na capa dele. E o pensamento daquela mulher era: olha, se ela apenas tocar na capa desse homem, na roupa dele, eu vou ficar curado. Aquela mulher foi curada na hora. Diz que a hemorragia ela foi estancada no mesmo momento. Na mesma hora em que ela tocou nas vestes de Cristo, a hemorragia foi estancada. E ela teve o sentimento, ela sentiu que o corpo dela estava curado. Só que Jesus então, ele reconhece que havia saído o poder dele. Ele reconhece que algo tinha acontecido diferente no meio daquela multidão. E ele vira para a multidão e ele: quem tocou na minha roupa? Para pensar nele. Se Jesus é o Deus encarnado, ele sabe de todas as coisas. Ele sabia quem tinha tocado na roupa. Ele sabia que tinha saído poder. Ele sabia quem era a pessoa. Ele sabia de tudo. Mas ele faz a pergunta. E aí, como a pessoa que estava aqui hoje de tarde falou comigo, fez a mesma pergunta que volta vez as pessoas fazem: por que a gente ora? Eu falei: irmão, ora para Deus saber
nosso ponto de vista, a nossa dependência, a gente ora por causa disso. E Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas, Ele sabia quem tinha tocado nele. Mas Ele faz uma pergunta, e olha quem responde, são os seus discípulos. O Senhor está vendo que a multidão aperta e a pergunta é quem me tocou? Tem gente que anda com Cristo, tem gente que anda com Jesus, mas não consegue perceber determinadas coisas. Os seus discípulos não conseguiram responder ele, pelo contrário, foram perguntar para ele: vem cá, só por favor, deve estar na multidão. Tem gente que é assim. Tem gente que quer fazer uma pergunta com resposta para Jesus, para tirar a responsabilidade daquilo que Jesus perguntou. Parece que quer retirar da sua vida aquilo que Jesus pede para que tenha olhado. Será que eles não conseguem ver? Eles não conseguem cuidar disso? Não conseguem olhar? Será que eles não viram que a mulher, porque possivelmente um discípulo até está vendo a mulher ou se arrastando no meio da multidão, tocando na veste dele, e logo levantando, sendo curado, sendo antes da enfermidade, possivelmente. Mas parece que ninguém repara. Às vezes a gente se sente assim. A gente fala de Cristo, a gente cansa de falar dele, cansa, porque às vezes parece que cansa. A gente desgasta, fala para um, fala para outro, fala dentro de casa, fala no trabalho, fala para os amigos, fala para o nosso cônjuge. E parece que as pessoas não ouvem, parece que as pessoas não veem, parece que a nossa vida, quando a gente fala e a transformação que há nela, não faz com que essas pessoas vejam, consigam enxergar que nós somos uma pessoa diferente do que éramos anteriormente. Deixamos de ser anêmicos, deixamos de ser hemorrágicos, agora temos vida e vida em abundância. Pois bem, diz a palavra que Jesus olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Ele queria falar com aquela mulher. Então aquela mulher, ela viu a situação e diz a palavra que ela estava amedrontada e trêmula, ciente do que havia acontecido com ela, do que tinha acontecido naquele momento. Diz a palavra que ela se prostra diante de Jesus e ela declara tudo o que aconteceu. E Jesus só queria falar algo com aquela mulher, que alguém quer falar com você hoje. Filho, a sua fé salvou você. Vai em paz e fique livre desse mal. Quais são as qualidades que aumentam a fé e a gente consegue olhar essa mulher? Porque eu consigo enxergar algumas qualidades que aumentam a nossa fé, mesmo sabendo que a fé é dom de Deus. Mas eu consigo ver qualidades dessa mulher que aumentam a fé de cada um de nós. A primeira qualidade que eu vejo é que aquela mulher foi ousada, aquela mulher foi arrojada, aquela mulher foi corajosa. Aquela mulher, ela vai no meio da multidão e ela pensa assim: eu vou tocar. Eu vou tocar na orla dele, eu vou tocar na orla das vestes, eu vou tocar ele no que ele está vestindo, que eu tenho certeza, mas eu vou enfrentar essa multidão. Eu vou entrar no meio dessa multidão, eu sou impura, eu sou hemorrágica, mas eu vou entrar com isso tudo aí. Tem gente que não é arrojada, não é ousada, não é corajoso. Lembra de Davi? Vem cá. O que esse incircunciso faz no filisteu? Você vai pegar ali o raio para mim que não é. Se você achar alguma tradução que diz que ele falou: olha, o que esse gigante está fazendo aí? Davi nunca chamou ele de gigante. Ele chamou de incircunciso filisteu. Quem fala de gigante é a música, é cachorro, a gente vai pegar. Não, o gigante e tal, é legal, bacana. Mas nada que fala de gigante. Fala que Davi olha e fala assim: cara, quem é esse circunciso filisteu que está falando mal do meu Deus, do Senhor, o Deus dos exércitos? A mulher é feia, era mulher, hemorrágica. Mesmo assim, ela tomou uma decisão, e digo mais: essa decisão não só foi arrojada, ousada, corajosa, mas foi uma decisão arriscada. Ela arriscou a vida dela naquele momento. A outra qualidade que eu vejo que aumenta a nossa fé é que aquela mulher foi submissa. E veja bem, ser
ser submissa é se submeter, é estar disposto a obedecer. Veja bem o verso 27, a parte aí diz assim: tendo ouvido a fama de Jesus. Aquela mulher ouviu a fama de Jesus. Lembra aí de Jonas? Jonas foi diferente. Jonas havia recebido um mandato do Senhor: olha, você vai para aqui mesmo pegar. E ele foge, vai para Tarso. Ele vai para outro lugar. Ele não se submeteu, ele não foi disposto a obedecer a palavra do nosso Deus. Aquele que quer ter a sua fé aumentada, não basta apenas orar para o Senhor e pedir para que Ele possa, Senhor, em nome de Cristo, aumenta a minha fé. Ele tem que estar disposto a obedecer também. Disposto a renunciar. Disposto a querer andar, a seguir adiante. A outra qualidade que eu vejo dessa mulher é que essa mulher, ela se humilhou, no sentido de se tornar humilde, de se render. Aquela mulher, possivelmente, ela foi rastejando, porque em algumas versões fala que ela toca na orla da veste de Cristo. E eu não sei se você pensa que Jesus andava de calça comprida e camisa de manga longa, não. Antigamente, a roupa daquela época era uma roupa comprida, até que o homem mesmo. Era uma veste comprida. E para aquela mulher tocar a orla dele, aquela mulher, não é que ela precisou se abaixar, não, ela tinha força. Aquela mulher possivelmente deve ter ido se rastejando. Aquela mulher foi se humilhando no meio daquela multidão. Por isso que possivelmente as pessoas não viram, não repararam. Tem gente que não repara nas pessoas porque tem um olhar altivo. A gente tem que ter um olhar de compaixão. Às vezes a gente tem que olhar para baixo, olhar para o lado, ter um olhar de amor, de misericórdia, ter um olhar de Cristo. Deus mandou 10, você vai lá e cada um volta. O que ele fez? Foi fiel a Deus. Quarta qualidade que eu vejo nessa mulher, que é aumentar a fé. Ela reconheceu a soberania de Cristo. Diz lá o verso 28, diz assim o verso 28, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curado. Lembra de Jó 42,5? Isso me remete a ele. E eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Reconhecer a soberania. Não é praticar a lei. Praticar a lei é tranquilo. É ter um coração contrito, quebrantado, reconhecendo que a sua vida é totalmente dependente do Senhor. São qualidades que são difíceis para que a gente possa ter no nosso dia a dia. Como é difícil a gente às vezes se humilhar. Como é difícil às vezes a gente se submeter. Tem gente que não quer se submeter, pastor, não. Se submeter à palavra. Tem gente que parece que está tudo bem. Nós precisamos fazer a nossa parte. Pedir para o Senhor, como é que é a nossa fé, mas a gente também tem que fazer a nossa parte para a gente poder alimentar essa fé. Agora, algo que essa mulher fez, que penso eu que foi uma atitude que também alimenta a nossa fé, que vai muito além dessas qualidades que eu falei. Ela fez algo tremendo e maravilhoso. Ela usou de uma coisa que as pessoas falam tanto, principalmente nos dias de hoje, principalmente em mídia social, mas não fazem. Aquela mulher teve uma atitude de gratidão. Verso 33 diz: então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que havia acontecido, olha o que essa mulher fez.
veio, prostrou-se em Caisará, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou toda a verdade. Ser grato. Eu acho que nas redes sociais, aquela hashtag, não devia ser gratidão, devia ser ingratidão. Quando ela trata se comigo. Quando a gente trata das coisas de Deus, fé é a chave da vitória do cristão. A oração é a ferramenta do cristão. E a fé não, a fé é a chave da vitória, mas é uma fé pautada na crença de que Jesus é o Senhor, soberano, dono de todas as coisas e que pode tudo. Veja bem, Jesus no final daquela gratidão e daquilo que aquela mulher fez, no verso 34, ele diz algo para a mulher que é muito tremendo. Ele fala, então Jesus lhe disse, veja bem o que Jesus fala para aquela mulher, preste bastante atenção, filha, a sua fé salvou você. Ele não falou a sua fé transformou você, transformou a sua doença, deixou de ser anêmica, hemorrágica para ser agora sã. Não, ele falou, a sua fé salvou você. É através da fé. É através da nossa fé, a nossa caminhada, como eu costumo falar, a caminhada de fé. A nossa caminhada tem que ser repleta de fé. Por isso que essa noite eu separei da gente falar de fé. Vai em paz e fique livre desse mal. A fé daquela mulher salvou ela, não da doença. Não salvou apenas da hemorragia. Não salvou apenas aquela mulher do sofrimento que ela tanto padecia de 12 anos da hemorragia. Aquela mulher foi salva. Quando tocamos as vestes de Cristo, nos submetendo a Ele, crendo na soberania dEle, sabendo que todas as coisas estão na mão dEle, tudo Ele pode, você pode ter certeza que a nossa fé, aumentada desse jeito, vai fazer com que a gente possa chegar no final da nossa caminhada, e naquele dia, que a gente vai partir um dia. Um dia, a morte vai alcançar a gente se Deus não for. Mas quando ela alcançar, Jesus venceu a morte. A gente vai estar lá, junto com Ele. E lá a gente vai ter paz, tranquilidade. A gente vai ter um momento de calmaria. A gente vai ter uma coisa chamada eternidade. Mas não é uma eternidade qualquer. Uma eternidade sem isso, é uma eternidade com paz, com vida de Cristo na presença dEle. Fé. Meu irmão, tenha fé. Tenha fé que as coisas podem mudar. Se aquela mulher procurou tudo quanto é médico, gastou tudo que tinha e resolveu então ter um momento de poder tocar, nem que fosse nas vestes ou na ponta das vestes, daquele que ela cria que podia transformar todas as coisas, e realmente Deus deu o milagre, creio que Deus pode fazer a mesma coisa com você. Se submeta. Pense na soberania de Cristo, deixe Cristo trabalhar, seja submisso, seja arrojado, às vezes a gente precisa ser arrojado, às vezes a gente precisa ser entregue, às vezes a gente precisa dar um passo além daquilo que a gente faz.